E aqui no estúdio a gente conversa agora com a jornalista Sony Lacerda. Sony, boa tarde. Boa tarde a todos vocês. Sony, está aí o caso da deputada Joyce reclamando que teve o telefone clonado, invadido. Aqui na Paraíba a gente recentemente teve alguns casos, acho que Pedro Cunha Lima. Pedro Cunha Lima falou, tivemos vereadores também, né, que tiveram aí os telefones, Elisa Virgínia, se eu não me engano. Isso. Né, e as pessoas, é preciso ter um certo cuidado, né, dos arquivos que recebe, né, do que você compartilha também, colocar aí um sistemazinho que consiga parar. Mas ninguém está imune. Ninguém está imune. O próprio WhatsApp criou uma ferramenta que chama verificação em 2 etapas. Que Isso, né, você colocar uma senha, é importante colocar, não vai custar nada, porque ela não pede todas as vezes que você entra. Não. Ela, quando detecta algum tipo de comportamento, né, anormal, ele pede a senha. Acontece comigo às vezes. Eu coloquei, né? Porque nunca se sabe. Sony, final de semana marcado por uma fala do Bolsonaro durante uma reunião, o microfone estava ligado, ficou ligado, ele achava que não estava no ar, né? E ele confunde estados do Nordeste, ele diz estados de Paraíba, o pior deles é o governador do Maranhão, né? E aí isso virou uma grande polêmica na internet, essa confusão e tal. Eu mesmo já fui vítima na minha época de Brasília, ô Paraíba, vem cá. Mas nesse caso de Bolsonaro, ele confunde estados do Nordeste, o pior deles é o do Maranhão. Ele diz estados de Paraíba, o pior deles é o Maranhão. Uma confusão dele. Mas fica evidente ali que tem uma discriminação política. O debate é muito mais político, na sua opinião, de discriminação do governo, da União, para com determinados governadores que são contra o governo federal. Isso já aconteceu em outras épocas, né, com o próprio Cássio, né, que teve que ir aí conquistando espaço, o Maranhão também teve que conquistar o espaço, e com o Ricardo não foi diferente, João Azevedo, que não é um cara político, ele sempre foi um técnico, então vai sofrer. O que eu acho que falta, em pleno século XXI, é nós estarmos com esse ranço, né? O próprio Nordeste, ele se autopune com esse tipo de comportamento, né? E eu acho que talvez para o presidente acho que está faltando ali para ele um marqueteiro, a gente estava conversando aqui, de que, assim, esse tipo de postura, né, por mais que ele não tenha feito por querer, mas é muito complicado você ouvir isso de um presidente da República numa reunião com ministros, né? É preciso ter um certo cuidado, porque, de qualquer forma, por mais que as pessoas não se ofendam, você vê aí essa discriminação, que ela é real, né? Você, a partir do momento que depois ele tentou amenizar, e aí disse que não, mas eu estava falando ali da Paraíba e do Maranhão, sim. Mas eu não tenho culpa se João Azevedo faz oposição, ou Flávio Dino, que faz uma oposição realmente muito pesada, né, ali. Por conta disso, eu ser penalizado, como ele diz assim, para lá nada. Não manda nada Não manda nada para lá. Então, como é que eu fico? Paga. E aí o cidadão paga, como sempre, né? E aí fica muito complicado. Eu acho que esse debate, a gente primeiro tem que defender a Paraíba, os investimentos para a Paraíba, né? Eu acho que o grande debate é isso. Não é porque o governador João Azevedo votou contra Bolsonaro que os investimentos não devem vir à Paraíba. Pelo contrário, né? Exatamente. Eu acho que ele aí que tem que caprichar mais. E o governo Bolsonaro, verdade seja dita, tem alguns investimentos. Veja bem, no início do governo João Azevedo, aquele famoso empréstimo que Ricardo tentou com Temer, não conseguiu. A equipe econômica do governo Bolsonaro foi fundamental para a liberação desse empréstimo, não foi? Eu acho que a gente não pode pensar assim, não. Fulano é oposição, então ele não vai assinar. Não, eu acho que ele tem que assinar sim. Está entendendo assim? A gente não pode ser penalizado, como a gente já discutiu aqui N vezes, por conta desse tipo de comportamento, né? Seja de um lado ou de outro. Agora, o encaminhamento político do Bolsonaro... E só para lembrar que internamente aqui também existe essa discriminação política. Já existiu mais de que, vou mandar mais verba para um ou vou mandar mais verba para outro. De governo com prefeituras. Com prefeituras, né? A gente sabe que, enfim, existe, está num discurso meio velado, mas a gente também não pode esquecer. O fato de Bolsonaro é que é o presidente da República, então ele jamais poderia colocar os paraíbas no Nordeste, né? Eu acho que você tem que se manter uma certa postura ali e ter cuidado, né? Porque microfone aberto, como diria minha avó, lascou-se. Só estamos bem próximos, um ano das convenções, dessa preparação toda, e como os partidos na Paraíba estão se organizando os seus projetos municipais, Sony? Internamente eles estão fazendo meio que um treinamento com essas novas lideranças, né? Porque como vem aí a Câmara Municipal, os vereadores, eles têm que começar de cedo, né? Para ver se há uma troca natural das lideranças, né? Que já são mais experientes,
né, e que vão avançando aí para uma Assembleia Legislativa, para um governo do Estado, e você tem que ter essa renovação nas câmaras. Então, acho que os partidos estão meio que já trabalhando isso aí. Está faltando um ano realmente de sábado, enfim, dia 20 de julho, que as convenções são daqui em julho do próximo ano até o 5 de agosto. Isso. E aí eles têm que começar a correr, porque esse ano não tem coligação, né? No gogó. Então, os partidos aí vão definir e o mais votado é que vai entrando aí. O sucesso da gestão Bolsonaro, do modelo Bolsonaro, que é um modelo crítico ao sistema, né? Ele chega contra o sistema, fazendo críticas fortes. Na prática não tem sido bem assim, né? Tá aí o caso dos governadores, enfim. Mas o sucesso do governo Bolsonaro, ele vai ser fundamental para determinados políticos que pretendem disputar as eleições? Eu acho que ele é um cara, ele vai ser testado agora, se ele realmente vai conseguir transferir votos, né? Eu não vejo muita movimentação do PSL em termos de, por exemplo, João Pessoa e Campina, que são os dois maiores colégios eleitorais do Estado, né? Para ter uma candidatura própria. Talvez ele apoie, né? Em Campina, enfim, está na bolsa de apostas e que ele irá apoiar o candidato que Romero Rodrigues indicar para ser seu sucessor. Em João Pessoa, você não vê essa mobilização do PSL, né? Não é um partido forte aqui e eu não vejo nenhuma pessoa com ligação com ele, com o próprio Jair Bolsonaro, né? Até mesmo Julian se distanciou, né? Isso, se distanciou um pouco, né? Ele retomou agora esse final de semana com essa coisa dos governadores para defender. Ou foi distanciado, né? Também, né? Porque eu acho que quando você vem muito com a sede ao pote, e aí fica difícil. Você tem que respeitar também quem são as pessoas ali, cada um no seu quadrado, e ir chegando né, aos poucos, para não ferir muito, né? Porque político é bicho danado. Os egos, né? Os egos são aflorados. Sony, o início da semana marcado por um convite do deputado Genival Matias para o deputado Adriano Galdino, presidente da Assembleia. No PSB, internamente, você tem ali um grupo mais ligado a Ricardo Coutinho, enfim, e que tem, de certo modo, vez por outra, cria uma saia justa para Adriano, para Poliana, lá de Pombal. Exato. Ela mesma já reclamou. Já tratou disso, né, publicamente. Ela disse, inclusive, né, que Adriano Galdino também não estava muito satisfeito. Exatamente. Né? O que é que tem de verdade? Adriano pode sair do PSB? Ele disse o seguinte, eu falei com ele, né, agora no final da manhã, e ele disse a mim que o convite foi bem interessante, né, inclusive para presidir o Avante aqui na Paraíba, né, o Genival Matias, que é o deputado, que hoje preside a legenda, ofereceu, mas seria uma questão para 2021. Por quê? Porque a janela para Adriano Galdino, né, que é para a eleição estadual, só abriria em 2021. Mas ele admite? Ele admite. Ele disse que a proposta é interessante, mas que está muito bem no PSB. Né? Mas a gente sabe o seguinte, que esse muito bem sempre tem... Eu acho que ele ficou meio que com o pé atrás quando houve aquela eleição da própria Assembleia, né, que, enfim, não teve o apoio. É uma coisa muito conturbada, mas eu acredito que ele esteja bem. Mas não é uma proposta de se jogar fora. E aí repete um fenômeno semelhante, só que em outras circunstâncias, de Ricardo Marcelo, né? Ele deixa o PSDB em outras circunstâncias, mas ele assume o protagonismo do PEN e cria uma grande bancada na Assembleia. Ele levou, se não me engano... Quantos? 8? Mais de 10. 8 deputados com mandato. Foi um fenômeno, inclusive, para a época. Porque mas não outras sentia. Circunstâncias, né? Outras circunstâncias também. E aí os deputados eram muito ligados a ele. Dizem que ele foi um dos melhores presidentes da Assembleia dessa nova gestão aí, né? De políticos que vieram. E, enfim, ele tinha lá meio que o consenso, né? E conversei também com Genival? Com o Genival. O que é que ele diz? Ele diz o seguinte, que Adriano Galdino é um articulador, né, tem musculatura, então só faria o Avante crescer, porque ele faz uma projeção aí de 30 prefeitos a serem eleitos pela legenda agora em 2020, né? É a segunda maior bancada da Assembleia, com 4 deputados, então, assim, ele está bem confiante, né? Ele espera, eles são amigos, né, daquela região ali, né? Do Cariri. Do Cariri, então, assim, tem toda uma coisa por trás, né? Mas ele disse que respeita a decisão de Adriano Galdino, né? Que vai esperar e espera que ele pense com carinho. E o convite foi feito e é para valer, né? E é para valer. Eu confirmei com eles. Adriano admitiu, só que falou que a proposta realmente era interessante, mas que ele está muito bem, né? Até porque ele tem tempo aí, né? Ele vai ter esse resto de ano, ainda tem 2020, para talvez a janela abra, se não me engano é abril ou maio. Tem uma característica interessante de Adriano, é que ele tem um mandato de presidente do poder do mesmo tamanho, com a mesma duração do
do chefe do Poder Executivo. Exatamente. Então, São 4 anos. Está ali empareado, como se diz no interior. Então, para ele tem tempo para decidir. Quem tem tempo... Tem tudo. Sônia, obrigado, viu? Eu que agradeço aí a vocês. Uma boa semana para você. A gente volta a conversar. Para nós.